E no outro dia nós iríamos pegar um voo para voltar para Portugal. Nós precisamos então ficar numa pousada, um quarto feminino, que era para de quatro camas. E quando nós chegamos em Milão, a irmã Ruth falou para mim que estava sentindo algo diferente naquele lugar, algo estranho, e para nós ficarmos em espírito de direção. E eu senti a mesma coisa que ela. Então nós chegamos lá pela manhã e passamos o dia inteiro em espírito de oração, porque nós não sabíamos o que estava por vir em Milão. Posso dizer para os irmãos que é mais violento, assim, não por conta dos italianos, mas sim pelos imigrantes. Tem muitos muçulmanos, árabes e pessoas, né, que vê que tem muito turista e eles ficam ali, né, olhando, assim, esperando para assaltar, fazer alguma coisa. E então nós ficamos em espírito de oração naquela cidade. Quando chegamos então ao hostel, o lugar que iríamos dormir, nós entramos no quarto e já haviam duas jovens ali, duas moças que estavam dormindo. Então nós não falamos com elas, nós não vimos os rostos delas. Vamos então nos ajeitar para também poder descansar para sair pelo outro dia de manhã. E altas horas da madrugada, quando era, se não me engano, 20 para as 3, eu tenho sono muito leve, então eu vi que uma das moças saiu da cama para ir até o banheiro. Mas tá aí, continuei dormindo. Só que daqui a pouco aquela jovem começou a fazer um barulho estranho dentro do banheiro. E aquilo despertou eu e a irmã Ruth, e nós pensamos que talvez estivesse usando alguma droga, usando alguma coisa ou passando mal. E nós achamos estranho aquilo, né? Uns sons muito perturbadores saindo do banheiro. E então, do nada ficou um silêncio. E depois desse silêncio, a gente ouviu um estouro, assim, um barulho de alguém caindo no chão. E a gente pensou, acho que ela desmaiou. E aí a irmã Ruth começou a bater e chamar em inglês, perguntando se ela estava bem. E nisso a outra moça que estava ali também acordou e foi ali e começou a bater na porta do banheiro e chamar por ela. E perguntando se ela estava bem, ela disse que não estava bem. Aí quando ela abriu a porta do banheiro, ela estava assim com o rosto bem pálido, com os olhos assim avermelhados e meio escuros assim em volta dos olhos, suando, com uma aparência de alguém que estava realmente muito mal. E ela então tentou ficar de pé, mas não conseguiu, e ela começou a tremer, começou a ter um tremor muito forte no corpo e caiu no chão. Então nós fomos acudir ela, perguntamos se ela precisava de alguma coisa, que queria que a gente chamasse ali a recepção para ver se eu tinha algum remédio ou hospital ali por perto. E ela disse que não precisava. E ela foi se arrastando até a cama e disse que não queria que chamasse ninguém, que ela estava bem. Deitou na cama e foi dormir. Só que depois daquilo ali, eu perdi o sono, não consegui mais dormir. E naquela hora, então, eu mandei mensagem para a mãe, e o Espírito de Deus me levou a orar, ficar orando em pensamento. Então, a partir daquela hora, era 3 horas da manhã, eu fui até o resto da madrugada em espírito de oração, porque eu não consegui mais dormir, porque eu senti o mundo espiritual ali muito presente, muito palpável, e foi uma experiência que eu nunca havia tido. E ali eu senti uma ação maligna muito forte, e aquilo me inquietou e eu não consegui dormir. Então eu passei orando, e no outro dia, conversando com a irmã Ruth, ela disse que também sentiu a mesma coisa e ela também ficou em espírito de oração. E pela manhã, então, quando nós fomos ajeitar nossas coisas para então seguir viagem, a jovem que estava bem ali, ela saiu, acho que tomar um café da manhã, e a gente estava arrumando as malas ali, e aquela outra, depois a irmã Ruth conversando, descobriu que elas eram egípcias, e aquela moça que já havia passado mal, ela
Ali no meio da gente mesmo, ela se ajoelhou, colocou um pano na cabeça e começou a adorar lá. E eu olhei para a irmã Ruth, ela olhou para mim, e depois, quando nós saímos, então, ali foi uma confirmação daquela experiência, do que havia acontecido naquela madrugada. Nós, então, soubemos que aquilo que nós havíamos sentido pela manhã do dia anterior, que nós ficamos em espírito de oração o dia inteiro, nós não imaginávamos que a experiência que nós teríamos seria de madrugada no quarto onde nós estaríamos hospedados. E o que houve ali? Houve um choque no mundo espiritual, porque nós vimos ali, ela nem se importou se a gente estava ali ou não, simplesmente se ajoelhou, fez o ritual dela ali, para a oração dela, levantou, se despediu e foi embora. Ou seja, ela tem uma vida de devoção, né? Possivelmente são muçulmanos, aquelas duas que estavam ali, mas a outra, ela não fez a oração dela, nada, então nós nem imaginamos, né, que veríamos essa cena. Simplesmente saiu uma, e mais a outra que havia passado mal, então ela fez aquela oração dela. E eu conversando com a Ruth, nós percebemos então que como houve aquele choque no mundo espiritual, nós havíamos passado o dia intercedendo em oração. O inimigo possivelmente queria tragar a vida daquela moça, sabia que ela tem uma vida assim de consagração, uma vida devota, ali faz as orações dela. E quando nós entramos naquele quarto, então houve aquele choque e o inimigo sentiu ali que quem estava ali, graças a Deus, eram duas servas de Deus. E então Deus me levou a lembrar dessa passagem quando Paulo e Silas, então, eles estavam ali naquele lugar e eles viram aquela moça, eles foram lá e repreenderam. Quem sabe, há um tempo atrás eu não estaria preparada para ter aquela experiência, porque foi algo muito forte e que Deus ele venha, né, nos preparar, que nós venhamos também ter a nossa vida devota com Deus. Muitas vezes existem muitos crentes que às vezes têm até mesmo vergonha de orar em público, de demonstrar que é cristão. E aquela moça nem se importou, e aquilo ali me fez então pensar em mim mesma, como é que estava a minha vida em devoção a Deus. E também que se nós tivermos a nossa vida devota, consagrada a Deus, de jejum e oração, nós estaremos prontos para essas experiências. Aquela cidade é uma cidade turística e está sempre lotada com muitas pessoas, em qualquer época do ano está sempre lotada. O missionário Sica estava dizendo isso, está sempre muito lotada. E então ele nos levou para conhecer aquela cidade, é uma cidade medieval, toda de pedra. E quando nós chegamos lá, o missionário Rodrigo Sica, ele estranhou, ele disse: ué, essa cidade está vazia, parece uma cidade fantasma, nunca vi isso acontecer. De todas as vezes que a gente veio aqui, está vazia. Daí eu até brinquei, até melhor assim, né, dá para ver melhor assim, do que é bem melhor, porque está muito lotado, muito cheio de gente. Então fomos conhecer um pouco a cidade, já estava de noite. E antes disso, pela tarde, eu não ia falar isso, mas para contar a experiência completa, pela tarde, nós iríamos ir de dia, para ver a cidade durante o dia, porque é longe de Empoli, de algumas horas de Empoli. Mas deu uns contratempos e nós não conseguimos ir e tivemos que ir à noite. Então nós chegamos lá à noite e nós iríamos ir até um estabelecimento para comer alguma coisa, que é muito famoso lá, só que estava fechado. Aí nós falamos, vamos procurar algum outro lugar, né, para comer alguma coisa, para não sair sem nada. E nós andamos então ali naquela cidade vazia, não tinha uma alma viva. E aí nós olhamos e tinha uma gelateria, que é uma sorveteria que estava aberta ali. Tem também tipo uma padaria aqui no Brasil. E então nós falamos, vamos entrar ali então, né? Tomar um chocolate quente, alguma coisa. E quando nós entramos, haviam apenas 4 pessoas ali, que era uma moça que estava ali sentada
a atendente, né? O dono do estabelecimento, que nós fomos descobrir depois que ele era o dono, que estava ali atendendo também, mais um moço ali também atendendo, e nós ali dentro. E nós conversando em português, o dono então do estabelecimento, ele viu que a gente era brasileiro e começou a conversar em português com a gente. Nós olhamos assim, no meio aqui na Itália, do nada um brasileiro num local menos provável que nós imaginávamos que iríamos encontrar, mas ele era italiano, porém ele morou aqui no Brasil por muitos anos, ele trabalhou na área da engenharia, lá em Brasília, no meio da política, e ele contando que viu e ouviu muitas coisas, via a corrupção, e que isso entristeceu assim, ele resolveu então voltar para a Itália e abriu o negócio dele lá. A irmã dele mora aqui em São Leopoldo, perto da Unicinos, então as coincidências estavam se ligando cada vez mais, e aí eu comecei a pensar, o que será que está acontecendo aqui? Porque pode ser só coincidência. Então, ali conversando, e foi, conversa vem, conversa vai, e na hora de irmos embora, então nos despedimos, aquela jovem que estava sentada ali, era brasileira, e chamou a irmã Ruth e pediu para ela se ela poderia fazer uma oração por ela. E aí então ela colocou a mão no ombro daquela jovem, começou a orar, e ali a glória de Deus caiu naquele lugar. Os irmãos começaram a chorar, a sentir a presença, foi uma maravilha sentir Deus naquele estabelecimento. Então no final da oração pegaram contato da moça, e o dono do estabelecimento veio e agradeceu. Ele era possivelmente o marido daquela moça. E então essa foi uma outra experiência que nós tivemos, porque nós não sabíamos por que aquele lugar estava vazio, por que o lugar que nós tínhamos visto para ir comer alguma coisa estava fechado, mas Deus já havia preparado tudo. Por que não tinha dado para a gente ir durante a tarde? Quando nós chegamos, aquele era o único lugar aberto. Deus queria que aquela moça ali tivesse um encontro. Ela estava precisando de uma oração de consolo de alguém. E aonde que aquela moça iria encontrar algum crente que pudesse orar por ela lá na Itália? E foi ali então que Deus se fez presente naquele lugar, e nós glorificamos a Deus por aquela experiência. Não foi em vão que nós estivemos naquele lugar. O Senhor, Ele precisa de pessoas, de irmãos e irmãs que estejam então dispostos a ir ao campo missionário. Assim como o irmão Rodrigo falou ali, a obra missionária necessita de pessoas, seja aqui na América, seja na Europa, em qualquer lugar que for. O Senhor precisa de pessoas que digam: eis-me aqui do Senhor. Mas antes disso, nós precisamos viver o nosso plano local aqui, como foi falado, que eu achei muito interessante. Vivemos em espírito, em corpo, e vivemos em unidade de espírito aqui entre os nossos membros. Vivemos em comunhão para depois disso, então, nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Quantos estão dispostos a dizer: eis-me aqui para o Senhor? Glória a Deus.